A Semana de Conscientização sobre Alergia Alimentar já foi instituída por lei desde 2018, para que seja celebrada sempre na terceira semana de maio. Isso aconteceu em alguns locais do país e também em Campos. Só que aqui a lei é municipal e foi instituída há 3 anos. E para que a gente possa conversar sobre o assunto, a gente entrevista agora a psicóloga Érica Gomes, que vai falar sobre a Semana de Alergia e também os impactos psicológicos da alergia alimentar nos lares brasileiros. Boa noite, Érica. Seja muito bem-vinda ao RJ Record. É um dado interessante, né? E a gente precisa estar atento. Sim, sim. A alergia alimentar, ela vem crescendo ao longo dos anos, né? E mais crianças têm alergia alimentar e muito mais famílias precisam lidar com isso, né, ao longo da sua vida. Então, é incrível o trabalho que vocês fazem aí em Campos de conscientização. Já há 3 anos, a gente já tem a Semana de Conscientização da Alergia Alimentar aí em Campos. Muito se fala em relação às celebrações. A gente vê até que tem sempre aquelas cores relacionadas aos meses para chamar atenção em relação a alguma doença, algum alerta para a sociedade. E o que você acha em relação à semana da celebração da alergia alimentar? É importante mesmo, Érica? É super importante, porque assim, quando a família ela recebe um diagnóstico de que o filho está com alergia alimentar, ela também recebe uma grande tarefa, que é de manter essa criança segura, longe desse alimento que ele é alergênico, que ele é perigoso para essa criança e pode colocar ela em risco. E uma das maiores dificuldades das famílias é encontrar um apoio social, porque não só a família precisa contribuir para manter essa criança segura, mas também os amigos, a família, todos precisam proteger essa criança e não oferecer esse alimento para ela. E nem sempre as pessoas conhecem sobre alergia alimentar, elas entendem o que é uma alergia alimentar e qual é a gravidade disso. Então, a Semana de Conscientização é um momento para isso, para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente trazer para a sociedade realmente a seriedade desse assunto e que a alergia alimentar é algo grave, é algo sério, que não é brincadeira. Como é que faz para que a mãe, para que a família possa orientar essa criança depois que ela tem esse diagnóstico? Porque a cabecinha não deve ficar boa, né? Quando sabe que não pode comer determinado tipo de alimento, quando sabe que tem que ter alguma restrição. Como fazer para organizar a cabecinha aí dos pequenos? Ana Paula, não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é algo que os pais precisam estar desde criancinha mesmo, né? Com 2 anos, 1 ano, de começar a ensinar para essa criança como que o corpinho dela funciona, quais são os alimentos que ela pode, quais são os alimentos que ela não pode. E por mais difícil que seja, é importante para que a criança comece a construir a sua própria história, entender das suas alergias, para ela conseguir construir uma identidade como alérgico, para que no futuro ela lide melhor com isso. Hoje a gente tem livros que falam sobre alergia alimentar, desenhos animados que falam sobre alergia alimentar, então os pais podem utilizar esses recursos, né, para mostrar para a criança que a alimentação faz parte da nossa vida, né, mas que não é o mais importante, que a criança tem outras potencialidades e que ela pode cuidar da vida de outras formas, não só olhando para o alimento que ela não pode comer. Olha, gente, nós estamos aqui com a Érica Gomes, ela que é especialista, é psicóloga e nessa área que é tão importante, né, da alergia alimentar, um tema que a gente está aqui chamando a atenção por causa da semana, é celebração. E a gente fala agora, Érica, da amamentação. Por exemplo, muitas mães precisam deixar, né, de comer alguns alimentos para seguir oferecendo leite materno para o filho. E aí, será que isso pode gerar um problema psicológico? Porque é um ato que a mulher quer ter, né? É aquele ato consagrado já. Sim. Mas e aí, quando ela para porque o filho precisa, isso pode causar algum dano psicológico? Olha, os efeitos emocionais nas famílias que têm que lidar com a alergia alimentar e com as mães são bastante intensos, né? As mães, elas lidam com maiores demandas, então isso pode aumentar o estresse, pode aumentar a ansiedade, depressão, ou isolamento social, porque muitas vezes a mãe que está amamentando, por exemplo, ela não pode sair. Agora nós estamos todos em isolamento, né? Mas assim, quando pode, às vezes na casa do amigo, do parente, ela não pode comer aquele alimento, então às vezes ela prefere ficar reclusa, ficar em casa, então isso contribui para um isolamento. Então, os efeitos, eles podem ser potencializados com a alergia alimentar. Agora, Érica, vamos imaginar que aquela criança que tem esse problema, né, que tem essa dificuldade da alimentação por causa da alergia, precisa dividir o lanche com o coleguinha.
precisa dizer que aquele lanche é específico e ele tem que estar com aquele lanche. O que a mãe precisa fazer? Quais são as orientações para que ele na escola possa lidar com isso? Eu acho que quando a criança ela vai crescendo e a gente vai ensinando isso para ela pouco a pouco, que ela só pode aquele alimento e que ela não pode comer o mesmo alimento do amiguinho. Acho que tem duas coisas. Uma, criança ela precisa estar fortalecida e esse trabalho a gente precisa fazer antes desse momento, né? Dela ir crescendo, entendendo que tudo bem, né? Que ela precisa de uma dieta diferente e que isso não faz dela uma pessoa completamente diferente da outra. Ela só precisa ter uma dieta diferente, assim como outras crianças também precisam e têm necessidades diferentes. E isso é importante, mas é importante também que em determinados momentos a escola, os familiares, parentes, vó, tio, que essa criança também ela possa ser incluída, né? Que possam ter lanches, que possam ter alimentos, que ela também possa comer, né? Que ela possa também ter momentos de partilha com esses amigos. Assim como também em alguns momentos ela vai precisar entender que ela não vai poder comer igual para a segurança dela e que isso é melhor para ela. Érica, para encerrar, nesse período que você vem lidando com essas questões e atuando nessa questão aí da alergia alimentar, o que você vem percebendo que é preciso mudar, que é preciso trazer de reflexão, que precisa ser implementado? Na sua visão, o que está faltando para que fique melhor essa conscientização? Eu acho que a gente precisa divulgar mais e mais que a alergia é coisa séria e que um pouquinho só faz bastante mal para uma criança alérgica. Então, a sociedade ainda vê a alergia como uma frescura, como a mãe não quer dar aquele alimento porque ela não quer, e na verdade não é isso, né? As famílias estão lutando em prol da segurança da criança e que realmente faz mal. E quanto mais tivermos oportunidade de falarmos mais e mais sobre alergia, né, para que a sociedade como um todo saiba da relevância disso e da importância desse suporte social para a vida dessa família e dessa criança que já precisa lidar com situações delicadas, isso eu acho que é o que mais a gente precisa, desse espaço que vocês estão oportunizando nesse momento. Olha, Érica, muito obrigada, foi excelente ouvir, saber dessa semana, saber da celebração e que possamos aqui estar cada vez mais incentivando as pessoas a terem consciência sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula, eu que agradeço. Maravilha, tá aí Érica Gomes, psicóloga, especialista na área de alergia alimentar, e fica aqui esse recado especial para todos vocês através do RJ Record.